Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela oportunidade que temos de estarmos aqui na Tua casa. Que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Que Cristo seja glorificado aqui e que nós possamos viver o Teu extraordinário esse ano, Pai. Nós temos fé, nós trabalharemos para isso e nós acreditamos, Pai, que o Senhor quer fazer. E o nosso papel é não atrapalhar. Nós estamos aqui prontos para vivermos o Teu sobrenatural. Fale conosco. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 26 ao verso 40. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versos de 26 a 40. Enquanto você vai abrindo aqui, eu vou falando uma coisa. Talvez você pense assim, pastor, por que a nossa igreja fala tanto de visão? Queridos, a visão celular foi uma ferramenta que o Senhor nos entregou para evangelizarmos o mundo. Eu não sei se você sabe, mas nós somos hoje mais de 140 atitudes espalhadas pelo mundo. Inclusive, nós estamos chegando agora na Ásia, né? Mais precisamente no Paquistão. Um lugar onde o evangelho praticamente é proibido de ser pregado, nós estaremos agora plantando uma igreja atitude lá. Nós já estamos no Congo, nós já estamos em vários lugares da África, nós já chegamos na Europa, nós estamos no Brasil, nós em Duque de Caxias, né, já temos em alguns lugares. Ou seja, essa visão que o Senhor nos entregou é uma visão bíblica, cristocêntrica e que prega o evangelho de verdade. Então, assim, todas as vezes que a gente falar sobre visão, a gente está falando de expansão do reino, a gente está falando de uma ferramenta preciosa que o Senhor nos entregou. Agora, a palavra de Deus não está acima da visão. A visão, ela caminha junto para que possamos alcançar os corações com a palavra de Deus. Amém? Então, o texto diz o seguinte, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 26, o texto diz: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: Ele foi levado como ovelha para um matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar de seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: Você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Amém. Até aqui. Queridos, qual é o contexto desse texto que nós lemos? Filipe, ele está vivendo um momento extraordinário em Samaria. A obra missionária chegou naquele lugar e estava abalando a cidade, estava mexendo com as estruturas da cidade. Muitas pessoas estavam se convertendo ao evangelho. Muita gente vivendo milagres através da vida de Pedro e João.
E muitas pessoas que se arrependiam de seus pecados estavam sendo batizadas, ou seja, um grande movimento de fé estava acontecendo em Samaria. E Filipe era participante de tudo isso, mas chega um anjo para ele e fala assim: olha, eu tenho uma missão para você. Você vai sair de onde você está aqui, você vai para um lugar que eu vou te apontar. E o anjo aponta um lugar para ele. E aí, queridos, Filipe, ele foi sem indagar. Ele recebeu a missão, ele pegou essa missão e ele foi cumprir a missão. Então, quando ele chega no deserto, lá no lugar onde o anjo apontou para ele, ele percebe uma carruagem passando. E aí o anjo vai direcionando ele, ó, chega mais perto da carruagem. E quando ele chega mais perto da carruagem, tem um oficial eunuco nessa carruagem. Quem era esse homem? Esse homem era o responsável por tomar conta dos tesouros da rainha da Etiópia, a rainha Candace. Esse homem tinha ido a Jerusalém para poder adorar o Senhor. E ele está sentado na sua carruagem, voltando, lendo um rolo, porque naquele tempo não tinha Bíblia de papel, não tinha uma Bíblia, né? Não tinha tablet, não tinha celular, não tinha nada disso, era um rolo. E poucas pessoas tinham acesso a esse rolo por conta do valor financeiro que era um rolo desse. Mas esse homem está lá lendo e tentando entender. Filipe, o anjo falou, chega mais perto, e ele corre, chega mais perto da carruagem, e ele faz uma pergunta para esse homem. Ele fala assim: vem cá, você está entendendo o que você está lendo? O homem fala assim: como que eu vou entender se ninguém me explica? Ele estava lendo o texto de Isaías que fala sobre o servo sofredor. Estava falando de Jesus. Filipe então sobe na carruagem, é convidado para subir na carruagem, ele sobe e ele começa a pregar o evangelho da cruz para esse homem. Ele fala sobre o plano de salvação, ele explica para esse homem de quem o texto está falando. Esse homem fica tão empolgado, que eles estão ali conversando, eles passam num lugar, tem uma água, tem uma poça de água, e ele fala: vem cá, o que me impede de ser batizado? O que me impede de eu dar um passo de fé? O que me impede de eu ir além daquilo que eu já fui? O que me impede de eu avançar na minha vida espiritual? Filipe fala: olha, se você crê de todo o coração, você pode. Eles param a carruagem, descem, Filipe batiza esse homem, esse oficial eunuco, ele batiza esse cara, e depois disso, depois que ele foi batizado, sabe o que aconteceu? Filipe foi arrebatado. Filipe foi arrebatado e foi visto em Azoto, e ele continuou fazendo o seu trabalho. Mas esse homem que foi batizado saiu daquele momento cheio de alegria, porque ali ele conheceu sobre Jesus, sobre o plano de salvação. E a partir de agora, ele é uma nova criatura, um novo homem para poder viver a sua vida. Queridos, esse texto tem tudo a ver com a visão celular. Esse texto tem tudo a ver com aquilo que nós vivemos nessa igreja. Esse texto faz todo sentido quando nós olhamos para as nossas células, olhamos para os nossos líderes, e a gente consegue muito claramente perceber que é isso que tem acontecido no dia a dia da nossa igreja, no dia a dia das nossas células. O que nós aprendemos com a visão celular, sobre a visão celular, quando nós olhamos para esse texto? É sobre isso que eu quero falar com vocês. O tema para hoje é a pedagogia da visão. O que a visão nos ensina, a visão da nossa igreja? Primeiro, a visão da nossa igreja nos ensina que cada pessoa para Deus é importante. A primeira coisa, a primeira grande lição que esse texto mostra para a gente. Por quê? Porque os versos 26 e 27, olha o que vão dizer esses textos aí, 26 e 27. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Queridos, certamente Deus sondou o coração desse homem. Esse homem foi para Jerusalém, ele era um homem muito respeitado, um homem que era responsável pelos tesouros de uma rainha. Era um homem que devia ser muito conhecido no lugar onde ele morava, onde ele vivia. Mas esse homem toma uma decisão. Qual a decisão? Eu quero adorar a Deus. Eu vou em Jerusalém e vou adorar a Deus. Quando esse homem está voltando de Jerusalém, ele está lendo o rolo do profeta Isaías. Ou seja, era um homem que estava tentando entender
tudo o que ele estava lendo. Ele foi adorar a Deus e agora ele retorna lendo a palavra, tentando entender aquilo que estava escrito. Deus sondou o coração dele e percebeu que esse homem estava sedento. Esse homem queria viver algo diferente. Esse homem talvez já estava querendo sair daquela vida de mesmice dele e atingir novos patamares na fé. E aí, queridos, Deus mobiliza um anjo. Deus mobiliza um anjo que mobiliza Filipe. E aí Filipe tem que sair de um lugar onde está acontecendo um grande avivamento. Quem é que quer sair de um lugar onde tudo está dando certo? Quem quer sair? Ninguém quer. Está tudo acontecendo da melhor forma possível, as coisas estão assim explodindo e Deus vai lá, ó, tira Filipe de lá, manda Filipe atrás desse homem, porque eu tenho um plano na vida desse homem. Sabe o que isso mostra para a gente? Que cada pessoa para Deus é importante. Por quê? Porque Filipe está tratando das multidões, mas Deus tira ele das multidões para ele cuidar de apenas um. Deus tira Filipe de um grande avivamento e fala, olha, tem um grande avivamento acontecendo, isso é muito bom, mas tem um coração que está avivado e eu quero esse coração para mim. Sabe o que isso nos mostra? Que Deus se importa com um. Deus se importa com um, queridos. Nós precisamos entender isso aqui de uma vez por todas. Nós somos uma igreja espalhada pelo mundo inteiro. Nós somos uma igreja aqui em Caxias que já estamos chegando a 1000 membros aqui. E eu falo isso com muito temor e tremor, sabe por quê? Porque eu sei que os números muitas vezes vão acomodando a gente. Mas nós não estamos tratando aqui de matemática, nós estamos tratando do reino de Deus. Isso é muito sério. Por quê? Porque quando a igreja está muito cheia, quando as coisas estão acontecendo, e a gente está plantando igreja, a gente está formando líderes, e a gente está multiplicando redes, as coisas estão acontecendo, sabe o que acontece? Muitas vezes nós relaxamos no pastoreio, no cuidado com um. Por quê? Porque Deus nos entregou as multidões. Mas hoje eu quero dizer algo muito importante para você. Se você não se preocupa com um, você não pode cuidar das multidões. Você não pode. Porque aqui, qual é a nossa essência? É atrás de um. Uma pessoa para a gente é importante. Essa semana eu chamei a atenção de supervisor. Falei, poxa, tem uma pessoa que eu estou sentindo falta na igreja. Aí falou, nas tuas férias a pessoa saiu da igreja. Eu falei, o quê? E tu não me falou? A pessoa saiu da igreja, teve um problema na igreja, e tu não me falou? Ô gente, pelo amor de Deus, uma pessoa aqui que sai, que tenha problema, eu quero saber, eu quero entender a história da pessoa. Você sabe por quê hoje? O que tem acontecido? As pessoas estão se ferindo nas igrejas e estão indo para o mundo. Antigamente o mundo feria as pessoas vinham para a igreja. O movimento está sendo o contrário agora, que história é essa? Antigamente a pessoa ia lá pro viaduto Negrão de Lima, dançar baile charme, aí ela tomava uma coça lá e vinha para a igreja. No dia seguinte, falava, eu não quero mais esse negócio de beber, de ficar dançando charme, não, eu vou viver com Jesus. Aí ela aparecia na igreja. Agora a pessoa vem para a igreja, se machuca aqui e vai para o mundo. E a gente está achando que está tudo bem. Para a gente aqui, não está tudo bem, porque cada pessoa para a gente aqui é importante. Queridos, nós precisamos entender o que esse texto está mostrando para a gente. Deus mobilizou o céu para encontrar um coração. Um anjo do Senhor foi até Filipe. Um anjo do Senhor. Deus mobiliza um anjo que tira um homem de um avivamento e leva esse homem para o deserto. Qual o deserto que Deus precisa te levar para você mudar muitas vidas hoje? Qual o deserto que Deus já colocou no teu coração que você precisa ir, ganhar aquele povo, mudar a história daquele povo? Só que para a gente é mais cômodo estar no meio de quê? Do avivamento. No meio das multidões. Queridos, nós precisamos entender isso hoje. Um dia desse, um líder chegou para mim, uma líder falou assim, pastor, eu estava sentindo falta de uma pessoa que já tinha muito tempo que ela não ia na célula. E aí eu liguei para essa pessoa, mandei mensagem para ela, e essa pessoa estava em casa triste, porque ela estava se sentindo abandonada. Porque ela teve os problemas, ela se afastou, porque acontece isso. Queridos, a primeira coisa que as pessoas vão fazer quando tiverem problema aqui é se afastarem. Isso é natural. Todo mundo quer a caverna quando está triste com alguma coisa, todo mundo quer. E aí essa pessoa foi e ligou, falou, poxa, estou sentindo sua falta, por que você está distante? Não, porque eu me aborreci e ninguém me procurou, ninguém falou comigo.
Ela falou, não, mas o Espírito Santo me tocou para poder te procurar e tal. A pessoa ficou assim, assustada com o tamanho do amor na ligação que ela recebeu. Sabe o que aconteceu? A pessoa está de volta aqui. Está de volta, está feliz da vida, voltou com tudo, está se sentindo amada, está se sentindo pastoreada, e agora ela quer pastorear pessoas, porque o mesmo amor que foi derramado sobre a vida dela, agora ela quer derramar sobre a vida das pessoas. Ei, nós somos uma igreja assim, tem tanta gente aqui que chegou aqui com o coração dilacerado, gente que estava abandonada, gente que estava vivendo em pecado, coisas absurdas na sua vida. Você foi lavado, remido, restaurado, renovado, e agora você é enviado para fazer a mesma coisa com as pessoas que estão aí fora. Esse é o nosso papel como igreja. E é isso que a visão nos ensina. Uma pessoa para Deus é importante. A gente não desiste de ninguém. Eu acho que em todas as células tinha que estar escrito isso na porta. Nós não desistimos de ninguém. Eu vou mandar fazer uma pintura aqui na igreja sobre isso. Lá no final, assim, grandão, não desistimos de ninguém. Porque essa precisa ser a nossa essência. Se o Senhor nunca desistiu da gente, miseráveis, pecadores, nós merecemos o inferno, mas hoje nós temos acesso à vida eterna, porque Jesus se entregou no nosso lugar, não desistiu da gente, nos chama para fazer parte da obra dele. Nós estamos aqui hoje, plenos, abundantes, felizes, porque Jesus nos salvou. Mas em segundo lugar, o que nós aprendemos com a visão? Nós aprendemos que Deus continua chamando imperfeitos para a sua obra. Pastor, como é isso? É. Deus continua chamando imperfeitos para a sua obra. Tem alguém perfeito aqui? Levanta a mão. E o que nós estamos vivendo juntos? Grandes coisas. Deus continua chamando imperfeitos para a sua obra. Verso 26. Olha o que diz o verso 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Queridos, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa muito importante nesse texto. Por que o anjo do Senhor, ele mesmo não foi atrás do oficial etíope, o eunuco lá? Por quê? Deus não poderia falar, anjo, vai lá e muda a história daquele homem. Vai lá, aparece para ele. Por diversas vezes na Bíblia a gente vê o que chamamos de teofania. Amém, gente? O próprio Deus de vez em quando aparecia. O próprio Deus. Deus não poderia fazer isso. Ele mesmo ir lá e falar, olha, eu sei que o trabalho de vocês é extremamente imperfeito. Vocês são imperfeitos. E aí eu vou fazer o seguinte, se eu quero o trabalho perfeito, eu vou lá e vou fazer. Tem um monte de líder que fala isso, fala assim, olha, eu não vou investir na vida desse aqui não, pastor, porque esse aqui é difícil pra caramba e não faz nada direito, que você também não faz. Você também foi ensinado, você também está aprendendo, todo mundo aqui. Amém, gente? E aí Deus não fez isso, olha que coisa interessante, Deus convoca um anjo, mas não para o anjo ir mudar a vida daquele homem. O anjo convoca um homem para mudar a vida de outro homem. Ou seja, Deus continua usando pessoas imperfeitas. Vocês estão entendendo isso? Às vezes você fica colocando, ai pastor, é porque eu não terminei o 2º grau. Ah pastor, porque eu tenho 3 filhos. Ah pastor, porque eu moro longe da igreja. Ah pastor, porque eu pego 3 ônibus. Ah pastor, queridos, a gente tem boa desculpa para tudo. Todos nós aqui, todos nós temos desculpas maravilhosas para não fazermos aquilo que deve ser feito, todos nós. Mas é interessante frisar aqui que Deus escolhe imperfeitos para a sua obra de salvação. Sabe o que eu vejo nisso aqui? Que é um grande privilégio poder servir ao Senhor. Tem muita gente que não entende isso. Para muita gente servir a Deus é um peso, cara. É um peso. Você fala assim, amigo, você pode me ajudar? Rapaz, é uma tragédia. Mas deixa eu te falar uma coisa, servir a Deus é um privilégio. Deus não precisa da gente. Deus nos convoca para sermos participantes da obra que Ele já fez, a obra dele já está pronta. Ele já está no futuro, já aconteceu. Mas Ele nos convoca, Ele nos convida imperfeitos, frágeis, pecadores, para fazermos parte da sua obra. O método de Deus não mudou. A gente olha para os discípulos, a gente comete os mesmos erros.
Os mesmos erros. As mesmas coisas. Deus já poderia ter mudado, falado, olha, eu mandei Jesus arrumou esses 12 homens aí problemáticos, vou fazer o seguinte, vou mudar. Vou começar a usar agora só o chat GPT. Sabe de uma coisa? A gente precisa entender uma coisa de uma vez por todas. Podem usar o que for, o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo ainda. Nós somos ferramentas. Ele nos dá o privilégio de sermos participantes da obra dele. Fala aqui, vem cá, Sayonara Paravato, vai lá. Fala isso aqui para a pessoa, e eu vou sondar um coração dele, eu vou convencer ele, eu vou salvar ele. Quem salvou? Sayonara Paravato? Quem salvou? Foi o Senhor. Até quando você vai... Daqui quanto tempo você vai entender isso? Nós temos tantas pessoas aqui, cara, que não tem o dom da palavra. Nem todo mundo tem o dom da palavra. Nem todo mundo. Agora, tem abraço aqui que cura. E tem gente que tem o dom da palavra que não dá um abraço a ninguém. Tem gente que, poxa, é cheiroso demais. E tem gente que não é tão cheiroso assim, mas o cheirosão poderia abraçar mais, mas abraça menos. O que não é tão cheiroso assim, abraça muito. E tem curado a vida de muita gente aqui. Deus escolheu cada um de nós de um jeito, com os problemas, com as qualidades, mas Deus nos escolheu para sermos participantes da obra dele. E entenda uma coisa, o que você tem de bom, o que você tem de ruim, Deus pega tudo isso e usa para a glória dele. Seja um instrumento do Senhor. Se disponibilize. Pastor, eu não sei muito, de repente pegar um roteiro e ler para uma célula não. Pastor, mas eu faço um pastel de queijo como ninguém. Queridos, é esse pastel de queijo aí que vai evangelizar. É esse pastel de queijo. É interessante que quando eu vejo os testemunhos das pessoas nessa igreja, eu fico impactado. Eu fico impactado como que Deus está fazendo uma obra linda aqui. Porque às vezes você olha um rostinho bonito aqui, você não sabe a história por trás do rostinho bonito, meu amado. Você não sabe. Um dia desse, estava escutando a história de uma pessoa que veio falar comigo. Pastor, era matador de aluguel. Tinha prazer em matar gente. Está aqui hoje vivendo com a gente, apaixonado por Jesus. Quantas pessoas faziam coisas erradas aqui, coisas terríveis. Mas foram salvas, foram libertas, foram alcançadas pelo evangelho da cruz. E não foi anjo não, foram pessoas que foram usadas por Deus para poder alcançar essas pessoas. Às vezes quando a pessoa fala para mim, pastor, eu quero entregar minha célula, eu quero abandonar tudo isso, está muito cansativo, eu falo, essa não entendeu o privilégio que é servir ao Senhor. Porque nós somos moldados, nós somos afiados, nós somos preparados, é no meio do turbilhão de problemas mesmo. Não é quando está tudo dando certo não. Pastor, mas a minha célula, ela cresceu muito, eu estava muito bem com o povo lá, daqui a pouco começou a dar problema, começou a gente fazer fofoca, começou a gente falar mal, começou a fazer isso, queridos. Você imagina se eu tivesse desistido quando a minha célula era essa célula aí? Você imagina se na primeira célula que tinha fofoqueiro, que tinha gente que dormia, eu me matava para chegar cedo para poder fazer a célula, os miseráveis ficavam sentados me ouvindo dormindo. Qual era a vontade? Hein, Cíntia, como é que era? Eu sei que você é crente, mas não dá vontade de... Acorda, miserável. Meu Deus! 3 ônibus para ir, 3 para voltar, chegava lá, o pessoal dormindo, cochilando, e eu me matando, chegando suado de jaleco, o pessoal dormindo. Você imagina se eu tivesse desistido lá? Quantas igrejas nós hoje, vemos aí acontecendo de pessoas que estavam nessa célula? Quantos pastores foram formados? Quantas pessoas nós discipulamos? Nós estamos vivendo algo grandioso aqui, plantando igrejas. Plantamos até igreja na África, em outro continente, porque um dia eu não desisti, porque não desistiram de mim.
Se dá problema na família, você acha que não vai dar na célula? Mas em terceiro lugar, o que aprendemos com a visão celular? Nós aprendemos que para ganharmos vida, o nosso esforço vai ser necessário. O nosso esforço vai ser necessário. Esforço. Versos 29 e 30. Olha o que dizem aí, gente. Essa história é impressionante. Versos 29 e 30. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe fez o quê? O que ele fez aí? Verso 30. Correu. Filipe correu para a carruagem. Queridos, o anjo fala assim: vai lá, acompanha. Ele já fez um esforço danado de sair da onde ele estava e foi para essa região. Daqui a pouco o anjo fala: olha, acompanha a carruagem, bora Filipe, bora Filipe. Tá muito mole, bora. E aí Filipe vai acompanhar a carruagem. Daqui a pouco, bora Filipe, ele começa a correr para acompanhar a carruagem. Esforço, cara. Esforço. Para a gente ganhar vidas, o nosso esforço vai ser necessário. Tem gente que fala: ah, pastor, eu já estou cansado já mandei 3 vezes mensagem no WhatsApp. Eu escuto isso direto. Eu já mandei 3 vezes mensagem no WhatsApp e a pessoa não me respondeu. Aí tu não vai mandar quarta não? Aí tu não vai mandar quinta não? Aí tu não vai mandar um áudio orando pela pessoa não? Aí tu não vai mandar uma música da Bruna Carla para essa pessoa não? Aí a pessoa fica abandonada, porque você mandou 3 vezes mensagem e a pessoa não te atendeu. Gente, uma vida pra gente é importante. Às vezes eu recebo relatório do pessoal, a integração, supervisão e tal, aí tá lá, fiz contato 3 vezes, tá bom, mas e aí? O que aconteceu? Aí a pessoa ficou abandonada, porque fizemos 3 vezes contato no WhatsApp, sentado na sala de casa, assistindo Netflix, com o ar-condicionado ligado, comendo pipoca, e a gente não vai atrás dessa pessoa. Ela não é importante pra gente, ela não é importante para Jesus, Jesus não morreu por ela. O plano de salvação não alcança ela, alcança a gente, mas ela não. Esforço para fazer obra de Deus, queridos, esforço, é um esforço danado. Hoje eu cheguei 8 horas da manhã aqui na igreja, fiquei o dia inteiro fazendo um gabinete aqui, eu saio daqui mancando de tanta coisa, tanto problema para resolver. Esforço para quê? Para pastorear o povo. Falar: você não é isso não, vamos embora, caminha, você tem uma missão, vamos lá, vamos para cima. Esse casamento o senhor não vai acabar não, filho. Não, para de palhaçada, você vai continuar casado. Você escolheu essa mulher. Você não vai abandonar o ministério não, Deus te chamou para essa obra, vamos embora. É o tempo todo empurrando, vamos embora. Isso é suor. O evangelho de Cristo precisa de pessoas que estão querendo suar por Jesus. Jesus suou sangue na cruz do Calvário por nós. E nós não queremos cair umas gotinhas de suor da gente por causa das pessoas? É isso mesmo? Esforço. A obra de Deus é esforço. Tem um líder na nossa igreja aqui que eu sempre gosto de contar essa história. Ele é um exemplo para mim. Sempre que eu vou pregar, eu falo desse líder. Sabe por quê? Ele foi uma das pessoas que eu mais vi levar a gente por vida vitoriosa aqui. Como é que ele fazia a tática? Bolo de aipim. Uma tática maravilhosa. Pastor, como assim bolo de aipim? Meu irmão, ele fazia um bolo de aipim e ele te obrigava a comprar. Já bateu na casa da Denise várias vezes, Denise, ó. Olha lá, agora é empadão, olha lá. Agora ele vai fazer empadão. Ô gente, bolo de aipim, ia pra rua, aqui ó, pega o seu pedaço aqui, levou bruxo pro Vida Vitoriosa, levou vascaíno, levou tudo gente doida. Flamenguista não, porque tá todo mundo salvo, não precisa. Então assim, cara, que coisa legal, pô. Uma estratégia simples, gente. Aí, tem mentes brilhantes que nunca pensaram nisso. Tem gente que faz uma planilha como ninguém, meu amado. Você coloca uma vírgula aqui, 30 células depois aparece lá, né, a soma de tudo.
Mas a pessoa não pensa em vender um negocinho para salvar uma pessoa. Gente, é esforço. Esforço. Como que Jesus fica satisfeito com alguém que se esforça para salvar outro? Mas qual é o nosso problema hoje? Qual é o nosso grande problema? A gente manda 3 mensagens e depois esquece a pessoa, porque ela não é importante para a gente. Mas em quarto lugar, o que nós aprendemos com a visão? Quem conhece de verdade Jesus sempre vai desejar avançar na caminhada de fé. Olha aqui uma leitura que nós temos desse texto. Os versos 32 a 34 vai dizer que o eunuco ele estava lendo sobre Jesus, sobre o texto de Isaías que fala sobre o servo sofredor. Não é isso? É interessante que ele acaba de ler sobre Jesus. O Filipe explica para ele que aquele texto é sobre Jesus e logo em seguida o que ele faz? Ele quer avançar na sua caminhada de fé. Vocês já perceberam que tem um monte de gente, cara, que fica 30 anos na igreja e não avança na sua vida de fé? Na sua caminhada de fé? Você sabe por que isso? Porque elas não conhecem Jesus de verdade. Elas não conhecem Jesus de verdade. Qual o nosso papel como líderes? Qual o nosso papel como chamados pelo Senhor? Nós precisamos apresentar para as pessoas Jesus. Jesus. Porque quando alguém conhece Jesus de verdade, não tem como você não se apaixonar por Ele. Não tem como você ficar enlouquecido por Ele. Não tem como. Pastor, mas eu conheço Jesus e não sou enlouquecido por Ele. Você não conhece. Você não conhece. De verdade, você não conhece. Porque se você conhecer o Jesus da Bíblia, o Jesus que transformou a nossa história e vem transformando dia após dia, você se apaixona por Ele, você vai querer dar passo de fé. O que ele falou? Tem água ali, por que eu não posso ser batizado? Eu quero dar meu passo de fé. Eu conheci Jesus e depois que eu conheci Ele, eu vou carregar minha cruz, eu vou segui-lo, eu vou viver o extraordinário porque eu conheci Jesus. Mas qual é o nosso problema? Às vezes a pessoa nem conheceu Jesus, a gente já quer torná-la líder de célula. Esse é o problema nosso. Aí passa 2 semanas, a pessoa tem um primeiro problema na célula, ela não quer mais. Por quê? Porque ela nem nasceu de novo. A gente precisa lutar para que as pessoas conheçam Jesus e sejam curadas, libertas, transformadas e principalmente apaixonadas por Ele. Esse é o nosso papel como igreja. Mas em quinto lugar, são só 25 pontos. O que nós aprendemos com a visão? O seu cuidado vai levar as pessoas para um novo nível de fé. Olha aqui o Filipe, correu atrás do homem, subiu na carruagem e agora ele está vivendo um novo nível de fé. Ele escolheu viver um novo nível, um novo passo. O seu pastoreio, por mais que você pense, pastor, mas eu falo 30 vezes com fulano. Pastor, eu já levei, já fui na casa de fulano 30 vezes, já voltei 30 casas, já fiz, já aconteci. O seu cuidado não é em vão. Você pode ter certeza disso. Porque esse miserável, uma hora, quando ele estiver na pior, ele vai lembrar de você. Ele vai lembrar do seu pastoreio. Ele vai lembrar do seu amor. Ele vai lembrar das palavras que você falou para ele 35 vezes e que parece que ele não ouviu. Vale a pena. O nosso cuidado muda a vida das pessoas de verdade. Eu lembro que eu recebi na minha célula, lá em casa, um homem, conhecia muito de Bíblia. Tinha feito seminário, aquela coisa toda, mas era um homem muito ferido com a igreja. E ele deixava muito claro para mim, eu não quero saber de nada, eu vou sentar aqui na cela, eu vou ficar aqui, eu quero aprender, eu não quero fazer mais nada. E ficou assim por um bom tempo. Mas ele foi tão cuidado, tão amado, sabe o que aconteceu? Ele decidiu avançar na sua caminhada de fé. Hoje ele é pastor de uma das nossas igrejas, Atitude. Hoje ele é pastor. Por quê? Cuidado, amor, pastoreio. É a gente impulsionar as pessoas. É fazer com que as pessoas acreditem que elas podem ir além. Que elas podem. Para concluir, o que a visão nos ensina? Ela nos ensina que nós somos chamados para apresentar a verdadeira felicidade ao mundo. Queridos, olha o que diz o verso 39 para a gente. Eu vou finalizar aqui, verso 39.
Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais. E cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Nós aqui somos chamados para apresentar para o mundo, sabe o quê? A verdadeira alegria. O mundo não conhece essa alegria, o mundo não compreende, porque muitas vezes nós estamos vivendo um momento desafiador e a gente está pregando o Evangelho, falando de fé, impulsionando aquele que está vivendo bem, mas não está vivendo bem nada. O mundo não conhece essa alegria do cristão, do verdadeiro cristão. Eu não estou falando de frequentador de igreja, estou falando de cristão. Porque o cristão de verdade, ele tem alegria até nos piores momentos da vida dele. Ele encontra alegria. Por quê? Preguei domingo passado, porque ele é a fonte, Jesus é o quê? É a fonte de alegria. É a fonte de alegria. Eu estava vendo uma entrevista hoje, a mulher na Sapucaí, vestida de pombagira, falando de salmos, pregando para as pessoas. Falar, pelo amor de Deus, cara. Falando que ela lê salmos quando está tudo ruim para ela, o que alegra ela é que ela lê salmos, que nada. Ela acha que a Sapucaí é um lugar de êxtase, de alegria, e não é, a gente sabe disso. É uma entrega para Satanás ali, a gente sabe. Mas sabe o que acontece? Às vezes as pessoas não sabem. Às vezes as pessoas não sabem, para elas aquilo ali é tudo, é o ápice. Eu vou ser rainha de bateria de uma escola, é o ápice. Porque ela nunca experimentou olhar para uma pessoa dentro de uma piscina, olhar nos olhos da pessoa e falar assim, olha, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a maior alegria que alguém pode sentir na vida. O dia que essa pessoa sentir essa alegria, ela fala, quanto tempo eu perdi na escola de samba? Mas como é que ela vai saber disso? Porque nós precisamos apresentar. Nós precisamos apresentar essa verdadeira felicidade ao mundo. A responsabilidade é nossa. Deus poderia mandar um anjo, sim ou não? Poderia mandar, Ele mesmo poderia fazer, Ele poderia escrever uma faixa, Ele poderia escrever no céu, Ele poderia mandar recado, Ele poderia fazer tudo, mas Ele não fez. Ele escolheu você e eu para sermos os participantes da sua obra, aqueles que vão compartilhar o Evangelho da cruz, aqueles que vão levar a verdadeira felicidade ao mundo. Sabe o que eu aprendo com a visão? Eu aprendo que essa ferramenta é poderosa demais. É uma ferramenta que faz com que pessoas simples, vivam coisas extraordinárias. Você faz parte de tudo isso? Parabéns. Deus tem muito mais a fazer. Você não faz parte? Você está perdendo o melhor. Você está perdendo a nata. Você está perdendo a melhor parte da nossa igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, para que, de fato, tudo isso que nós aprendemos aqui esteja no nosso sangue, no dia a dia, na nossa essência. Porque o Senhor quer salvar o mundo. E Ele vai usar você para essa grande missão. Você recebe em nome de Jesus? Então curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Pastor, eu não estou participando de uma célula, eu não estou participando da melhor parte da igreja. Chegou a hora de você mudar isso na sua vida. Chegou a hora de você participar com a gente. Mas eu tive uma experiência ruim, eu não gostei da célula. Procura outra. Conversa com outro líder nessa igreja. Fala, olha, eu queria que você arrumasse uma célula para mim, eu quero participar. Eu quero viver em comunhão com os meus irmãos aqui. Eu quero viver o sobrenatural. Eu quero ganhar gente para Jesus. Eu quero batizar pessoas. Eu quero ser um agente de transformação de vidas, de histórias aqui.
Se você quer de fato ser um transformador de histórias, coloca a mão no seu coração. Se você quer que a chama do Espírito Santo possa colocar fogo no teu coração, ora comigo assim: Senhor, eu te peço perdão, porque muitas vezes eu negligenciei o meu chamado. Por muitas vezes eu fiz as coisas do modo automático. Por muitas vezes eu não me preocupei com as pessoas. Por muitas vezes, Senhor, eu deixei a preguiça, a zona de conforto e a mesmice tomar conta de mim. Mas hoje eu me arrependo e eu peço ao Senhor que me encha do teu Espírito, que eu possa voltar de novo à chama do primeiro amor, e que cada pessoa que passar pela minha vida vai ser salva em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você ama Jesus, dá um forte aplauso para Ele, porque Ele merece. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Dever de casa. A gente lê esse texto mais umas 2 vezes até domingo. 2, 3 vezes até domingo. Esse texto a gente precisa decorar ele. Ele precisa estar no nosso coração de verdade. Porque todas as vezes que algum de nós pensarmos em negligenciar a vida de alguém, a gente vai lembrar do que Deus movimentou para salvar esse homem. Amém? Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado por cada um dos teus filhos que veio aqui para receber esse direcionamento dos céus. Obrigado por tudo que nós estamos vivendo como igreja. Obrigado pelo avivamento coletivo, mas também obrigado pelo avivamento individual de cada um aqui. Que o Senhor continue nos avivando, nos ajudando, nos curando, nos transformando, para que possamos viver o teu extraordinário nesse ano. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo aqui em Duque de Caxias e espalhado por toda a face da terra. Que seja hoje e para todos sempre. Quero pedir uma coisa para vocês: não vá embora sem antes